E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel e você está no canal sobre aquários. O vídeo de hoje é respondendo perguntas que muitos de vocês fazem a respeito dessa luminária aqui, a Maxspect MJ L165. Então vamos lá pessoal, qual é a primeira pergunta que muita gente faz? Qual altura ela fica da superfície da água? Aqui ó, isso é menos de um palmo, tá? Eu vou pegar uma trena aqui e mostrar para vocês. Pegando uma trena e considerando essa luminária que fica aqui no centro, ela quase encostando na água, fica aqui por volta ó, de 17 centímetros, tá? 17 centímetros. Então, a altura dela para a superfície da água, 17 centímetros. Então quer dizer que essa aqui é a altura ideal para deixar dos aquários? De forma alguma. Essa é a altura que eu encontrei para o meu aquário. E qual é a dimensão desse aquário? Ele tem aqui ó, 1 metro por 50 por 50. Então, essa é a altura ideal de um aquário de 1 metro por 50 por 50? Não necessariamente. Isso vai depender dos corais que a pessoa tem também. Aqui eu tenho corais mistos. Então a gente vai ver coral soft, vai ter coral LPS e vai ter coral SPS. Só que os SPS que eu tenho aqui, eles são de baixa, digamos que de baixa exigência. Eles são mais fáceis de manter. Então, com base nisso, qual a configuração que eu uso nessas luminárias? Eu uso diferentes configurações, tá? Por quê? Tenho três aqui, mas as três elas não estão operando na mesma potência. Eu deixei a do meio muito mais fraca que a das extremidades. Esse aquário, ele facilmente dá para tocar com duas, tá? Então, três luminárias são muito mais que o suficiente. Tá? Só duas elas tocam esse aquário. Por que eu tenho essa terceira? Porque ela era de outro aquário e eu não queria deixar ela parada. Então eu coloquei aí para dar uma iluminação um pouco mais bonita para esse aquário. Então, pessoal, com base nisso, o que eu tenho aqui de potência nessas luminárias, tá? As luminárias das extremidades estão operando com 70% e essa aqui do meio, ela está apenas com 30%. E aí, por que tem essa diferença? Porque esse aquário, ele facilmente pode ser tocado por duas. A gente não precisa dessas três. Eu tenho essa terceira aí porque ela era de outro aquário e como eu vendi o aquário eu quis aproveitar ela aqui mais para deixar a iluminação mais bonita. Mas ela é aquele modelo Blue. Então se vocês verem aqui, ó, dá para ver a diferença, né? E para ela não ficar com a parte do meio muito azulada, eu fiz uma alteração nela, deixei os brancos um pouco maiores, né? E reduzi os azuis. Em compensação, deixei os azuis mais fortes na versão standard. Aí, respondendo outra pergunta, o pessoal pergunta qual que eu gosto mais, se é da Standard ou é da Blue. Essa resposta é muito fácil. Eu gosto mais da Blue. Mas isso não quer dizer que você vai gostar mais da Blue. Tá? É só a minha percepção. Eu acho que os corais ficam mais bonitos na versão Blue. Mas é tudo questão de gosto, né? Então vamos às configurações. Estou colocando agora aí na tela a configuração das duas Maxspects aqui da extremidade, tá? Eu entendo que seja a dúvida da maioria. Então a gente tem aí 70% do canal azul, 60% do canal UV e 50% do canal azul royal. Tá? Se quiser o QR Code, eu vou colocar no meu Instagram. Então dá uma olhada lá no @sobreaquários, que você vai ver o QR Code. Mas, sugestão minha, não precisa pegar a configuração de outra pessoa e usar no seu aquário, nenhum aquário é igual. A menos que você tenha um aquário exatamente igual a esse, com exatamente os mesmos corais. Essa é a configuração que eu encontrei, que fez os meus corais crescerem. Não estou tendo problemas com corais aqui, pelo contrário, tá? Estão crescendo bastante. E eu preferi manter dessa forma, não vou mais mexer e inclusive, eu não vou colocar aqui na tela a configuração dessa do meio, porque eu estou usando ela só com 30%, que é o que eu lembro que eu fiz a configuração, porque ela aparece no meu aplicativo, mas ela está desconfigurada, gente. Eu não estou conseguindo fazer a conexão com ela para poder alterar as configurações. E particularmente eu também nem quero mexer nisso agora. Se ela está funcionando perfeitamente, ligando e desligando no horário que eu preciso, eu não quero mexer nisso agora. Os canais verde e
branco. Eu deixei bem baixos aqui, mas para não destoar muito da versão Blue, tá? Mas nada impede você deixar um pouco mais de canal branco e canal verde e vermelho. Porque o que acontece? O canal verde e vermelho ele não é muito forte, ele já é feito para que seja trabalhado de forma proporcional. Então não se preocupa em deixar o canal verde e vermelho muito alto, vai dizer, meu aquário vai lotar de algas ou coisa assim, porque a proporção dele comparado com os LEDs azuis é muito pequena. Então podem desencanar com isso. Próxima pergunta, eu mandei os números de série para o importador, para eles colocarem essas luminárias na lista branca, uma vez que elas foram adquiridas da China. Sim, mandei. O número que eu considerei é o número que aparece na tela inicial do aplicativo, tá? E eles responderam. Demoraram mais ou menos 2 semanas aí para responder. Então, entendo de que a gente não deve ter um bug do milênio aí no próximo mês. Próxima pergunta. Quanto tempo elas ficam ligadas por dia? Bom, eu costumo deixar por volta de 9 horas, tá? Então elas ligam ao meio-dia e desligam 9 horas da noite. E a rampa? Bom, a rampa vocês estão vendo aí na tela, né? Então ela está com uma rampa relativamente rápida. Eu não costumo deixar uma rampa de várias horas. E aí vocês podem acompanhar aí. Outra pergunta que de vez em quando chega aí nas minhas redes sociais é com relação à configuração. Algumas pessoas têm dificuldade na configuração dela, na parte do Wi-Fi, no aplicativo e tudo. Bom, pessoal, com relação a isso, eu tenho um vídeo na minha playlist, você pode acessar a playlist aí do canal, na parte de luminárias, tem um vídeo que eu fiz específico do zero, tá? Eu mostrei todo o passo a passo da configuração, do que precisa fazer, o que precisa se atentar, que basicamente muita gente tem problema por utilizar a internet 5G do roteador, né, de 5G que eu falo é 5 GHz, a frequência de 5 GHz. E na verdade ela precisa que o seu celular esteja conectado no roteador na frequência de 2.4 GHz. Senão, nada feito ela não vai encontrar e você não vai conseguir fazer a configuração. O que fugir disso, eu não vou saber responder, porque tudo que eu sei eu coloquei nesse vídeo. Pessoal, outra questão também. Por que eu deixo essas luminárias trabalhando em 70%? E aí vem uma questão muito importante, tá? Que vocês precisam prestar atenção no que eu vou falar agora. Não se ligue no percentual da luminária que o seu colega usa. Você precisa observar os seus corais. Por que eu digo isso? Porque esse hammer aqui, eu estava usando a luminária há um tempo atrás com uma potência, já há bastante tempo, com uma potência mais alta. Eu estava usando ela a 90%. E esse coral começou a ficar branco. Eu percebi que ele estava sentindo um excesso de iluminação. E por que eu percebi isso? Porque esse outro hammer aqui, que fica no canto, pegando menos iluminação, você pode ver, olha, que o espectro aqui dessa luminária, ela não pega tão direto nesse hammer quanto esse aqui, que pega dessas duas. Certo? Ok. Esse daqui, até hoje, ele é um pouco maior, ele tem as cores mais vivas, ele é visivelmente mais desenvolvido do que esse, apesar de que esse tem muito mais bocas. Assim, são hammers que partiram da mesma muda, tá? Esses dois aqui, todos eles vieram da mesma origem. Mas esse aqui, agora, ele está com a coloração bonita. Mas nem sempre foi assim. Antes ele estava ficando branco. E ele melhorou depois que eu reduzi a potência para 70%. E aí eu percebi que essa daqui é a ideal para que esses corais não sintam muito. Então assim, se você estiver usando essa luminária num aquário nano, tome cuidado, você pode queimar os seus corais, dependendo do tipo de coral e do tamanho do aquário, tá? Quando eu usava ela num aquário de 77 litros, se eu não me engano, eu usava ela com 50% da potência. Aí atendia muito bem. Inclusive o hammer, ele é um coral que ele não precisa de uma iluminação muito forte, tá? Então por isso foi que ele sentiu. Agora assim, os SPS, como eu costumo colocar eles um pouco mais aqui para cima, eles estão indo bem, tá? Esses
2 aqui também. E eu consegui chegar num ponto em que a iluminação casou bem tanto com os SPS quanto os LPS. Né? Eu nunca tinha visto esse meu Trumpet dessa forma. Olha só, eu vou até melhorar a tela aqui para vocês verem. Ele está na sua melhor forma possível, mas isso eu não vou atribuir apenas à iluminação, né? Tem a questão também dos parâmetros da água e tudo que a gente sabe aí que tem que levar em consideração. Então, pessoal, espero ter conseguido responder a maior parte das perguntas que vocês têm aí com relação a essas luminárias. Se vocês tiverem mais dúvidas, aproveitem para colocar nos comentários desse vídeo, que aí eu posso aproveitar e fazer alguma segunda parte, se tiver necessidade. Tá? Aproveitem aí para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novidades. Muito obrigado, até o próximo vídeo.